Propósito. 20% da clareza define 80% da vida. A verdade que quase ninguém quer admitir é simples. A maioria das pessoas não está perdida pela falta de talento, recursos, inteligência ou oportunidades. Está perdida pela falta de clareza. A pessoa acorda, vive, corre, tenta, sofre, trabalha, se esforça, mas não sabe exatamente para onde está indo. E quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te destrói, porque o propósito é o eixo, é a bússola, é o mapa interno que dá direção para tudo. E sem ele, a vida vira sobrevivência, a vida vira repetição, a vida vira ruído. O que quase ninguém percebe é que propósito não é sobre descobrir uma missão perfeita, não é sobre encontrar uma frase épica, nem um chamado divino com luzes brilhando. Propósito é clareza, e clareza é foco, e foco é poder. Por isso, apenas 20% de clareza definem 80% da sua vida. Você não precisa ver tudo, não precisa saber tudo, não precisa ter uma visão completa e cinematográfica do seu futuro. Basta saber o essencial, os 20% que importam, e quando esses 20% se alinham, tudo muda. A maioria vive em um estado contínuo de confusão silenciosa. Acorda cansada, dorme esgotada, pensa demais, age de menos, quer muito, conquista pouco. Porque sem clareza, a mente vira uma sala escura. Ela tropeça, ela exagera, ela fantasia, ela sabota, ela cria monstros que não existem e ignora portas que já estavam abertas. Sem clareza, até o simples vira difícil, até o óbvio fica confuso, e até o possível parece impossível. Clareza é o que separa movimento de direção. Tem gente que se move muito, mas não sai do lugar, gasta energia, tempo, esforço, vida, mas não progride. É o famoso correr em círculos. A mente está ocupada, mas vazia. Está ativa, mas perdida. Está cansada, mas não realizada. Porque não existe propósito guiando o caminho. Não existe filtro, não existe critério. Tudo parece importante, tudo parece urgente, tudo parece necessário. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. É aqui que o 80-20 avos entra como um raio de luz no meio da confusão, porque clareza não significa ter todas as respostas, significa ter as respostas essenciais, significa saber o que realmente importa para você, não para a sociedade, não para a família, não para o passado. Clareza é saber quais são os 20% de desejos, talentos, inclinações, valores e visões que realmente te movem. Isso é propósito. E esse pequeno conjunto de verdades internas define 80% da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas e até do seu destino. O mais assustador, a maioria vive sem nunca fazer essa pergunta. O que realmente importa para mim? A pessoa vive no piloto automático. Ela trabalha no que apareceu, não no que escolheu. Ela ama quem apareceu, não quem combinava. Ela aceita oportunidades que surgem, não as que queria. Ela toma decisões reativas, não intencionais. Ela vive a vida que veio, não a vida que queria viver. Propósito é romper esse automatismo, é assumir o volante, é parar de ser arrastado pela corrente do acaso e começar a navegar com direção. Com uma pergunta simples, tão simples que parece pequena demais para ser poderosa. Para onde eu quero ir? Essa pergunta, quando feita com honestidade brutal, já define 80% do caminho. Clareza é perigosa, porque clareza elimina desculpas, clareza mata distrações, clareza faz você perceber que muita coisa que você faz não serve para nada. Clareza destrói a necessidade de agradar, a necessidade de provar, a necessidade de se justificar. Clareza expõe quem você realmente é, e exposição assusta. É por isso que tanta gente vive perdida, preferem o conforto da confusão ao desconforto da verdade. Mas o propósito não nasce de um grande momento. Ele nasce do silêncio, nasce das pequenas observações internas que se repetem, nasce do que te atrai sem explicação, nasce do que te irrita profundamente, nasce do que você faria
mesmo sem dinheiro. Nasce do que você valorizou em todas as fases da vida. Nasce do que você não suporta ver no mundo. Nasce do que você gostaria de consertar. Propósito é um eco interno. E esse eco está sempre chamando. O problema é que a maioria vive com tanto barulho que não consegue ouvir. O propósito também não é estático. Ele evolui conforme você evolui. Ele se afina, se ajusta, se redefine, cresce, muda de forma. Mas nunca muda de essência. A essência é sempre mesma. Aquilo que faz sua alma sentir que está no lugar certo. Aquilo que faz seu coração sentir que isso faz sentido. Aquilo que te dá energia em vez de tirar. Aquilo que te dá vida em vez de drená-la. E quando você tem clareza desse pequeno núcleo interno, seus 20%, a vida inteira se reorganiza como se obedecesse a um novo centro gravitacional. Suas decisões ficam mais leves, seus problemas diminuem, seu foco aumenta, seus relacionamentos mudam, seu trabalho se alinha, suas escolhas se simplificam, sua energia volta. É quase como se o universo respondesse ao seu alinhamento interno. E, na verdade, ele responde porque a realidade externa nada mais é do que um reflexo da clareza interna. Quando você está confuso, o mundo te confunde. Quando você está perdido, o mundo te desorienta. Quando você não sabe o que quer, o mundo te dá qualquer coisa. E, normalmente, coisas ruins. Mas quando você sabe o que quer, quando sua visão interna está limpa, o mundo se abre, as oportunidades aparecem, as conexões surgem, as ideias fluem, as decisões se tornam óbvias, os sinais ficam claros. A vida te responde, porque clareza é vibração, clareza é frequência, clareza é energia organizada. E é por isso que apenas 20% de clareza definem 80% da sua vida, porque clareza reorganiza tudo: suas crenças, sua mente, sua energia, seus hábitos, sua rotina, suas prioridades, sua identidade. Clareza é o centro. E tudo orbita ao redor do centro. A maioria tenta mudar a vida de fora para dentro. Mudar emprego, relacionamento, cidade, rotina, hábitos. Mas propósito é o contrário. A vida muda de dentro para fora. Você muda o centro. E o resto se realinha sozinho. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem de encarar as próprias ilusões, coragem de admitir que você viveu anos sem saber para onde estava indo. Coragem de aceitar que você se perdeu tentando agradar, tentando sobreviver, tentando ser o que esperavam. Coragem de abandonar velhas identidades. Coragem de dizer: isso não sou eu. Coragem de ser honesto com o que você realmente sente. Coragem de ouvir a própria alma. E quando essa coragem nasce, mesmo que em 20%, ela redefine sua vida inteira, porque o propósito não exige perfeição. Ele exige sinceridade. Você não precisa acertar tudo, não precisa ter uma visão completa, não precisa ter um plano impecável, precisa apenas de clareza do essencial. Os 20% que guiam seus valores, suas escolhas, sua energia e sua direção, o resto, tudo aquilo que hoje te sufoca, é apenas ruído. Propósito é silêncio, foco e verdade. Propósito é lembrar quem você é antes do mundo te convencer do contrário. Propósito é reconhecer o que realmente importa antes que seja tarde demais. Propósito é escolher viver desperto, enquanto a maioria vive dormindo. E agora que você ouviu tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Quais são os 20% de clareza que você precisa agora para mudar 80% da sua vida? A resposta está dentro de você. E quando ela vier, nada na sua vida será igual.